vez o Rafael, né? Tá com coragem aí. Boa noite. Boa noite. Pra mim é meio difícil, que eu tenho um pouco de vergonha e eu escrevi um jornal aqui, mas não vou ler tanto assim, vou tentar falar o que está no meu coração e o que Deus fez por mim, porque, nossa, eu era muito furioso. Claro, porque eu tinha muito rancor no coração, uma pessoa muito magoada com a vida. Eu fui criado pelo meu avô até os 7 anos, depois dos 7 anos meu avô parece que arrumou um namorado pra minha mãe, assim, e esse cara passou a me criar. E eu nunca chamei ele de pai, ele me deu educação, me deu estudo, mas eu nunca chamei ele de pai, ele falava dos amigos deles de mim, que tinha como filho, e eu falava para meus amigos que eu tinha um pai. Mas eu nunca cheguei a chamar ele de pai, e nunca cheguei a falar para ele que eu amo ele. 9 meses atrás ele morreu, faleceu. E eu estava no Japão. E eu não pude falar para ele que eu amava ele, que eu considerava ele como pai. Isso daí para mim pesou muito, porque como eu fosse culpado de talvez ele ter morrido com aquele de não ter ouvido falar o que eu tinha vergonha de falar. Como eu tô aqui agora eu tenho vergonha, e eu não falei para ele que eu amava e que eu considerava ele como um pai. Só que nesses intervalos da vida, minha esposa falou ontem, eu mexi com o caminhão, e a ganância por dinheiro e ter as coisas subiu na minha cabeça de uma tal maneira que isso daí não é de Deus. Eu falo que é parte de Satanás que estava consumindo eu e me manipulando as pessoas para conseguir o que eu queria. Eu tinha falsos amigos que tudo que eu almejava era para meu próprio benefício. Fazendo isso, machucar minha esposa e machucar minha família. Eu tinha tudo para cair em depressão, para poder fazer o mal, mas eu acreditava muito num ser superior que tinha alguma coisa para mim. E eu, dirigindo um caminhão várias vezes, eu tive surtos, assim, via vultos pretos, como me encorajando. A vida estava difícil, eu não conseguia pagar as contas e eu tinha que ir para a estrada. Dirigia mais de 1000 km por dia, eu tomava drogas, ribite, é o famoso ribite para manter o motorista acordado, andava armado, ninguém se metia a besta, porque naquela época eu tenho até vergonha de falar o que eu era. Mas eu nunca tentei jogar o caminhão para fora da estrada, talvez porque alguma coisa superior estava me falando, não faz isso porque eu tenho um propósito para sua vida. Sua vida não vai ser igual assim. E eu acredito muito que era um anjo da guarda de Deus, que estava ali comigo e que não deixou eu fazer tal coisa feia. Cheguei a me cortar na frente da minha esposa para tentar falar com que ela fosse a culpada. E nossa, é envergonhante o que eu fiz, mas eu estou assumindo perante a sociedade, porque para Deus eu já pedi perdão e para Jesus ele já me perdoou. E o convertimento que eu tenho dentro de mim, é muito tempo que eu já me converti. Esse batismo significa eu mostrar para todo mundo a tranqueiro, português claro que eu era. E Jesus chegou para mim, assim, eu saí daqui da Murata aqui falando que eu nunca mais voltava para essa porcaria, entre aspas. Nunca mais voltava para cá. Que cheguei no Brasil, gastava 30 mil reais a cada 3 meses. Bolinhos de 1000 era separado por semana para ser gasto, tudo em porcaria, tudo em supérfluo. Que eu te garanto que não levaram a nada. E dinheiro para mim hoje é papel. Ao retorno para cá, para nós voltar, eu queria viver uma vida tranquila com Deus, mas Deus falou assim para mim: para você fazer isso, você vai ter que começar do baixo e você vai ter que se humilhar, porque Jesus se humilhou para todo mundo e Ele é o que é hoje para a gente. Então eu tinha que, na minha cabeça, voltar para o Japão. Eu voltei com muito dinheiro para o Brasil e para voltar eu tive que pedir dinheiro para minha avó emprestado. Minha avó guarda dinheiro no colchão até hoje. E eu tive que pedir dinheiro para minha avó emprestado. Não tenho vergonha de falar isso, porque a humildade e o dom de servir vem de Jesus. Eu acho que quem ama Ele tenta fazer isso. Então eu voltei para um Bento Toyá, minha esposa falou ontem, sofremos bastante e eu sabia que aquilo era um castigo para a gente, né? E não tenho vergonha de falar, porque serviu de fortalecimento para a gente. E o mais
tipo, humilhante entre aspas, pra mim seria voltar pra cá, porque eu falei pra todo mundo que eu nunca pisaria o pé aqui. Eu nunca voltaria pra cá. E eu falo de sinceridade, que me fez muita falta estar aqui. E Chocudô, eu me senti falta do Chocudô. Porque no Bentoiá, né, trabalhando no Bentoiá, os brasileiros tinham que levar bentô de casa e os bentô davam pro japonês comer de graça. E o brasileiro tinha que levar. Era uma discriminação muito grande. Então eu senti falta do Chocudô. Uma coisa de que naquela época que eu saí daqui não tinha nem nexo. E Jesus chegou para mim, depois de eu ter voltado na Murata, nós encontramos pessoas de Deus. Parece que ele tinha um propósito pra gente, porque a primeira vez, antes de eu entrar na Murata em 2007, eu vim para Tiba. De Tiba eu vim para Fukui. Aí eu saí daqui falando que nunca mais ia voltar. E na segunda vez foi a mesma coisa, nós voltamos para um Bentoiá em Tiba e de Tiba eu vim para Fukui. Então eu acho que tem alguma ponte de Tiba para Fukui. Tem alguma coisa, entendeu? E eu vou atrás para saber o que é. Eu já estou descobrindo. Então, eu comecei a encontrar amigos que... Uma parte fala aqui que eu também nunca tive amigo na minha vida, e é verdade, eu não tive. Eu tive amigos, falsos amigos, que visavam interesse para estar perto de mim, mas eu também era assim. Então eu não condeno eles porque eles não acharam a salvação ainda. Hoje eu achei. E hoje eu tenho amigos de verdade que se preocupam com a gente, e através desses amigos que Jesus chegou até mim e fez eu tomar decisão. Eu já tive várias educação religiosa, mas nenhuma verdadeira como que eu tenho hoje. E Jesus usou essa pessoa para ficar na fábrica, na Murata, para me chegar trazendo papelzinho escritos assim, e eu, pô, esse cara não para de encher o saco, fica levando papelzinho para mim, mas é que Deus estava usando ele, estava falando que você precisa ser convertido, você precisa encontrar a verdade, porque conheceis a verdade e a verdade nos liberdade. Então, esse é o irmão Abner, que foi usado bastante pelo Espírito Santo, que chegou até mim. Não é para a glória dele, não é para a glória de Jesus, que Jesus usou bastante ele. Porque eu tinha a imagem dos crentes como se fosse, perdão da palavra, se fosse doente. Eu era um católico problemático. E depois que eu vi o Márcio, que ele era cristão, ele é cristão ainda, graças a Deus, ele é cristão, e eu falei que achei que um cristão pode ser normal igual ele é, e ter humildade igual o Abner tem. Eu queria isso pra mim. E eu passei a... na internet eu só entrava pra ver onde meu caminhão tava e olhar as contas do banco. Ligava com o motorista, só dava... Porra, perdão a palavra. Eu tava sermão no motorista, ligava com a minha mãe 24 horas, com meu pai. Depois que eu conheci Jesus, eu não consigo mais fazer isso. Parece que eu me policio 24 horas no que eu falo e no que eu ajo. Então Jesus, eu acho que é isso. E indiferente da cor da pessoa, não, hoje eu olho para a pessoa com o coração. Antes eu olhava a pessoa, essa pessoa vai arrumar um frete para mim, então eu vou lá, vamos tomar uma cerveja, vamos... Em Provérbios 20 fala que o vinho é escarnecedor e a bebida forte a ouraçadora. E todos aqueles que nele errar, nunca será sábio. Escarnecedor é envergonhante, a ouraçador é a pessoa que sai de si. Depois disso que eu comecei, a Bíblia servia para mim como um reflexo. Eu olhava ali e cada coisa que eu lia parece que me apunhalava, assim, porque falando assim, você fez isso, você vai ter que mostrar que você mudou muito para reconhecer o meu amor. Mas a misericórdia dele é tão grande que pela lei do homem eu já tinha me condenado, já a prisão perpétua seria pouco para mim. Mas a misericórdia dele é muito maior que isso. E hoje eu tenho orgulho de falar que eu amo ele, eu entrego a minha vida na mão dele e para ele fazer o que ele quiser comigo. E louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus.